O Deus que é o nosso respirar, né? Que está tocando aí. A gente considerar um tempinho que a gente ficar sem o oxigênio para respirar, o que acontece? A gente morre, né? E essa é a realidade da presença do nosso Deus para nós. Se nós reconhecermos que sem a presença dele a gente não consegue viver nesse mundo, nós vamos valorizar muito mais estar com ele e aprender dele e buscar a nossa força dele e buscar a paz que nós precisamos dele, a sabedoria para os nossos dias, a força para viver a nossa vida. Foi falado aqui de entrega, né? A oferta é uma entrega. E a vida com Deus é uma entrega diária dos nossos corações a esse Deus que nos conhece. Um Deus que é Pai, que cuida de nós, que já conhece todos os nossos dias aqui nessa terra. E é um momento que, se compararmos com a eternidade, não tem nem como falar. Por isso que fala que essa vida aqui nessa terra é como se fosse um sopro, né? Só isso aqui. Comparado com a eternidade que nós vamos passar na presença do nosso Deus. Só que a eternidade não é assim um passe de mágicas, né? Onde eu vou viver a minha vida aqui, fazendo as escolhas que eu bem entender, e quando eu for para o céu, estar na presença do meu Deus, lá eu vou receber tudo automaticamente, como se fosse, né, algo assim muito fácil, no estalar de dedos. Não, a vida no céu é a minha continuidade. É a continuidade da vida que eu tive com o meu Deus aqui na terra. Então, alguns já vão chegar lá com todo um conhecimento, né, praticado e vivido. E outros vão chegar naquele lugar muito raso ainda, de conhecer aquilo que o nosso Deus é para cada um de nós. E como que nós conhecemos o nosso Deus? Diante das adversidades da nossa vida, diante das necessidades que nós passamos, diante dos problemas, diante da nossa vida que é colocada para nós aqui, para nós vivermos os nossos dias. Como eu vou convidar o meu Deus para ser comigo e andar comigo? Como que eu vou reconhecer a minha insuficiência para poder andar com Ele, bem perto dEle, deixando que Ele guie os meus passos, deixando que Ele tome as decisões por mim, deixando que Ele seja realmente o meu mestre e eu seja só um discípulo, que Ele seja o meu Senhor. Quando Ele fala, custe aquilo que me custar, sim, Senhor, eu farei, para manter a tua presença comigo. Quando Jesus falava ali das parábolas, ele falando dele mesmo, né? Quando a mulher ali achou aquela joia ali, quando ela estava arrumando a casa dela. Quando aquele homem que estava passeando ali no campo e achou um tesouro, aí ele vendeu tudo que ele tinha para poder guardar aquilo lá de mais precioso que ele encontrou. E assim é na nossa vida, tudo que Deus quer, que a gente chega nesse lugar de reconhecer que a presença dele é o nosso maior tesouro. E se nós perdermos a presença do nosso Deus, nada dessa vida aqui vale a pena. Se a presença de Deus for embora ali, naquele momento, quando nós escolhemos nos afastar dele, por qualquer motivo que seja, somos nós que perdemos muito. E como perdemos? E Deus não nos fez, né, para vivermos aqui na nossa terra, nessa terra, separados dele. Ele nos fez para um relacionamento muito, muito, muito de perto, que é um relacionamento mais íntimo do que nós podemos ter com qualquer outro ser humano. É um relacionamento dentro dos nossos corações, onde Deus não está longe, onde nós nos relacionamos com Ele, desse lugar do nosso coração. E é como se fosse uma troca. O meu coração pelo coração do meu Pai. O coração do meu Pai e o meu coração para Ele. Como se fosse um ciclo assim, trocando, sabe? Você entrega o seu coração e Ele dá o coração dele para você. Você entrega o seu coração todo machucado, todo ferido, todo solitário, desamparado. E Ele dá aquele perfeito amor que tem no coração dele por você.
E assim você vive os seus dias, não mais na sua condição humana, não mais na condição dos seus sentimentos, não mais na condição do que as pessoas dizem a seu respeito. Mas desse lugar de intimidade depende toda a sua vida. De você conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus, você individualmente, ouvindo a voz dele. Você não dependendo de ninguém. Ninguém. É você e o seu Deus. Se você fizer a boa escolha de entregar o seu coração para o seu Deus, no momento que você sair aqui dessa terra, muito mais do que um piscar de olhos, você já vai estar na presença do seu Deus. E a vida que ficar aqui, ela vai continuar para as outras pessoas, mas você já estará numa nova realidade, onde não vai existir mais dor, sofrimento, enfermidade, doença, injustiça, falta de paz, ansiedade, onde você vai passar a eternidade com o seu Deus, com o seu Pai que você está conhecendo aqui. E é isso que Deus quer para nós. Você conhecer a Deus aqui, nesse tempo curto aqui que você tem. Você fazer a boa escolha de fazer calar todas as outras vozes. Quando você entra para o seu quarto, quando Jesus falou do lugar secreto, é o seu esconderijo. É onde você vai encontrar a força para você viver a sua vida, se você quiser. Onde você vai receber direção, onde você vai receber aquela luz que você precisa quando está tudo escuro, quando você não sabe para qual direção ir. Ali vem a presença do seu Deus, com toda essa paz, como foi falado aqui no louvor, tudo o que nós precisamos. E desse lugar de quietude dos nossos corações, nós recebemos a palavra do nosso Deus para aquele momento específico. E você decide acolher no seu coração com mansidão, ao invés de ser aquele filho rebelde. Não quero não, eu faço do meu jeito. Não, você é aquele filho manso, que acolhe no coração a instrução do seu pai, como sendo a melhor para toda e qualquer situação. Aí você passa a andar com Deus e manifestar aqui nessa terra o que o seu Deus te chamou para você ser. Todos nós fomos chamados para o nosso Deus aqui nessa terra com um propósito. E o homem só é feliz aqui nessa terra quando ele compreende esse propósito. Por que você não dá ouvidos à voz do seu Deus para você conhecer para a sua vida? Olha o tanto que ele te valoriza. Ele desenhou ali um propósito específico para você cumprir nos dias que você tem aqui nessa terra. Para quando você chegar lá na presença do seu Deus, ele falar para você: servo bom e fiel, vem desfrutar de tudo isso que eu preparei, por causa da minha graça salvadora, por causa do meu amor incondicional por cada um de vocês. O nosso Deus já preparou esse lugar e nós desfrutamos desse lugar enquanto nós estamos aqui. Quando você entra lá para dentro do seu quarto, não porque alguém te obriga, não porque você precisa mostrar para os outros alguma coisa, é pela sua necessidade do seu coração. Se você não tiver aquele momento com o seu Deus, sua vida vai só saindo do rumo. Quando o nosso Deus quer que a presença dele vai nos trazendo para um lugar onde ele vai nos alinhando, nos trazendo ali, nos direcionando. A gente sai um pouquinho, aí depois a gente volta. O tempo inteiro ele deseja fazer assim conosco, porque ele é o nosso Pai que cuida de nós, com um amor que nós não merecemos. Não, nunca vamos merecer, essa que é a verdade. Não é por nossas obras de justiça praticadas por nós que seremos merecedores do amor do nosso Deus. Ele, quando nós ainda éramos pecadores, escolheu morrer a seu tempo por cada um de nós, para ele se tornar o único caminho, a única verdade e a única vida. Sem Jesus, sem termos esse lugar próximo dele,
nós não vamos conseguir viver os nossos dias. Nós vamos só sobreviver, né? Passar aqui em branco. Mas essa não é a vontade do nosso Deus. E trazendo aqui um pouco mais prático, né, para a nossa vida. Outro dia eu passei uma situação que eu tive uma atitude muito vergonhosa diante de uma situação que eu me vi diante daquilo ali. E agi com muita ira com a pessoa. E quando eu fui para casa, né, sabendo que eu tinha feito errado, eu fui orar e entregar o meu coração a Deus, porque no meu coração eu tinha assim, por que que isso aconteceu? Por que que eu fiquei tão nervosa desse jeito? Por que que eu fiquei tão descontrolada desse jeito, né? Trazendo uma vergonha tão grande para o meu procedimento ali. E Deus me ensinou assim, que toda situação na nossa vida que não é resolvida no coração se torna um ponto fraco nas nossas vidas. Então existe um ditado aí no mundo que fala assim, que o tempo cura todas as coisas. É a maior mentira que existe. O tempo não cura nada, até que você decida, por vontade própria, olhar para o seu próprio coração e ver o que precisa ser mudado ali dentro de você. Porque todas as suas atitudes, todo o seu procedimento com as pessoas é o resultado que você tem no seu coração. Tudo. A nossa vida não é separada do que está no nosso coração. Tudo que você guardou, que as pessoas fizeram contra você, as palavras que você ouviu a respeito de você, sobre outras pessoas, o lugar que você tentou entrar na vida dos outros que não cabe a você, o lugar que você tentou resolver os problemas dos outros que não cabe a você resolver. Tudo isso vai depositando no seu coração sentimentos que depois as suas atitudes vão só expressar o que está lá dentro. Então, mais uma vez, Deus nos alerta, Ele me alertou a olhar para a própria condição do meu coração e consertar. Não é só ficar dando de vítima. Ah, eu erro mesmo, eu sou assim, meu temperamento é assim. Enquanto você andar nesse lugar, não haverá crescimento para a sua vida. E você vai fazer sofrer aquelas pessoas que Deus te confiou mais próximas de você, enquanto você andar nesse lugar baixo de dar desculpas para o seu procedimento. Nós precisamos agir como adultos experimentados. Deus não pode contar com uma igreja somente de crianças para cumprir o propósito dele nessa terra. Porque nós vivemos dias maus, dias de injustiça, dias onde tudo se volta contra aquilo que Deus criou como sendo bom, contra a família, contra as crianças. Um mundo injusto que nós vivemos. E Deus precisa contar com você e comigo num lugar mais alto, de mais responsabilidade. Talvez você não aceite essa palavra, isso é muito duro para mim. Né? E você procura um outro lugar que tenha uma palavra mais branda, uma palavra mais fácil de ser vivida. Mas esse não foi o evangelho que Jesus nos ensinou. Ele ensinou um evangelho de responsabilidade pessoal. É você e Deus. Quando você fecha os seus olhos aqui dessa terra, não existe mais a sua família, o seu casamento lá no céu. Não existe mais nada disso, irmãos. Da mesma maneira, Jesus falou, lá no céu, não tem casamento e nem se dão em casamento. É tudo dessa terra aqui, desse momento temporário que nós estamos passando os nossos dias aqui. Por que ele falou isso? Mostrando para nós que a responsabilidade é de cada um. O que você decide fazer com a sua vida, cabe a você decidir. Ninguém pode decidir pelo outro. Ninguém. Se Deus tivesse o poder de decidir, Ele não teria decidido por Adão? Lá no início? E eles decidiram se afastar de Deus. E Deus falou, Adão, onde você está?
Cadê o meu filho que andava comigo na intimidade? Que desfrutava da minha presença. Cadê o meu filho? Onde você está? Será que Deus está fazendo essa pergunta para você hoje? Onde você está, minha filha? Onde você está? Que você tem feito da sua vida? De colocar o nosso Deus em qual lugar? O único lugar que pertence a Ele é o primeiro lugar nos nossos corações. Fora disso, é só derrota para nós, é só desgaste. Enquanto colocarmos as pessoas no lugar de Deus, seremos decepcionados grandemente, muito mesmo. E as situações vão acontecendo para sempre ferir o quê? O seu coração. O seu coração ferido, endurecido, ele não escuta a voz de Deus. Um coração amargurado. E a presença de Deus é tudo o contrário disso, né? Quando a presença de Deus vem, aquele lugar leve, não importa a situação que você está passando. Quando você entrega o seu coração a Deus, você entra para dentro do seu quarto, entrega o quê? O seu coração. O que você vai entregar quando você está ali? Enquanto não entregarmos o que está no nosso coração, os problemas não serão resolvidos. Por isso que Deus anda com aquele que é humilde Não, é nas vestes, que eu tenho que usar uma roupinha muito humilde para convencer todo mundo o quanto eu sou boa demais, né? Como se a aparência desse mundo aqui valesse alguma coisa para o nosso Deus. Desde a história lá de Davi, o que mostrou? Quando Samuel foi ungir o rei de Israel, aí veio os irmãos de Davi, aparentemente com todo aquele porte de rei. E ele era ali um adolescente, né? Ficava lá sozinho, cuidando das ovelhas, adorando a Deus, conhecendo a Deus de perto. E quem foi exaltado? Foi aquele que tinha só a aparência ou aquele que cuidava da condição do coração? Ele foi ungido e escolhido por Deus, e Deus usou a boca de Samuel para falar. Eu não escolho segundo a aparência, eu escolho segundo o coração. Se você cuidar do seu coração, não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, a exaltação que vem de Deus, ela virá. Porque essa é a ordem natural dessa palavra aqui. Um Deus que exalta o que é humilde de coração, que resiste o soberbo, aquele todo suficiente, que não precisa de Deus para nada, já sabe pregar o evangelho, já sabe fazer todo um teatro para convencer as pessoas. Precisa de quê? De Deus. Eu já sei como fazer. Esse é o que Deus resiste. Mas Ele dá graça ao humilde, que depende dEle. Quando eu me levantar amanhã, diante de todos os meus compromissos, eu preciso reconhecer que sozinha eu não vou ser bem-sucedida. Que sozinha eu não vou ter o discernimento que eu preciso para lidar com as pessoas. Que sozinha eu não vou ter a coragem suficiente para cumprir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Se Ele me confiou e não foram os homens que me escolheram, eu vou fazer o melhor para o meu Deus. Diante daquilo que me custa, eu vou fazer aquelas boas escolhas para exaltar o nome do meu Deus aqui nessa terra. É esse o lugar que o nosso Deus nos chama para nós vivermos. Quanto mais resistirmos essa palavra que está sendo pregada aqui de entrega, mais nós vamos atrasar aquilo que Deus já tem pronto para nós e para as nossas famílias. Nós podemos dar muitas voltas pregando um evangelho que seja acessível para as pessoas, para a gente encher a igreja aqui de gente. Mas será que essa é a vontade de Deus para o tempo que nós estamos vivendo hoje? Será realmente?
que um evangelho só de palavras é o suficiente para sarar os nossos corações feridos, para nos dar a condição de sararmos os outros? As 300 crianças que Deus nos confiou aqui no nave, que chegam com o coração todo ferido, todo machucado, já tendo passado por situações ainda quando crianças, que podem marcá-las para o resto da vida. Será que um evangelho só de palavras é suficiente? Ou um evangelho vivido e vivenciado por cada um de nós? Um evangelho verdadeiro que custa a nossa vida, como custou a vida de Jesus. Em nenhum momento Jesus fez aqui nessa terra a vontade dele. Nenhum momento. Ele fazia aqui nessa terra o que ele via o Pai fazer. Em todo momento de intimidade, quando Jesus ia e ficava ali na presença do Pai dele. Ele via o que o Pai fazia. Num lugar de intimidade com ele. E ele só reproduzia o que ele viu o Pai fazer. Que lindo isso, né? O quanto nós podemos aprender nessa presença do nosso Deus. Para de conviver com pessoas que só te tiram, né, desse lugar e te afastam desse lugar de intimidade com Deus. Se cerque de pessoas que mostram para você que sempre existe um lugar mais profundo, onde nós podemos nos entregar a Deus, e um lugar mais alto que nós ainda não estamos vivendo. Esses aí vão nos incentivar em todo o tempo. Que ainda existe mais. Existe mais, existe mais, existe mais, até o nosso último dia aqui na terra. Depois vamos desfrutar da presença do nosso Pai, na eternidade com Ele, bem perto dEle. Deus quer que aconteça uma troca constante entre o meu coração e o coração dele. Isso Deus me deu um entendimento numa das últimas vezes que eu estava ministrando aqui o louvor, que eu já falei aqui. Eu vi claramente o coração, o meu coração e o coração de Deus. O tempo inteiro assim, ó. Coração dele, o meu coração. Coração dele, o meu coração. Uma troca constante. Imagina como sua vida vai ser diferente se você tiver esse lugar. Dessa troca do seu coração pelo coração do seu Deus. Que coisa maravilhosa. Que lugar grandioso que o nosso Deus tem para nós. Que nós não estamos vivendo. E por que não estamos vivendo? Muito se deve ao fato de entendermos o Evangelho através do entendimento de outras pessoas. Quando Jesus nos ensinou que quando Ele morreu e ressuscitou, Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, que vai estar o tempo inteiro conosco. E uma das atribuições principais do Espírito Santo é guiar você a toda a verdade. Então, se você der ouvidos à voz de Deus, silenciar as outras vozes, você pode ouvir diretamente de Deus e aprender diretamente dele se você quiser. Entra para dentro do seu quarto, sem fazer conta de tempo. Hoje eu fiquei 10 minutos, amanhã eu vou fazer 20 minutos, orei em língua 5 minutos. Não, entra com o seu coração pronto a ouvir e aprender do seu Pai. O que você tem para mim hoje, Deus? O que eu preciso, Senhor? Alguns meses atrás, Deus me deu a direção de ir para um lugar e passar ali 3 dias. E chegou um momento, né? Eu já falei isso aqui com vocês, que eu cheguei, estava ali sozinha, e já coloquei ali meu celular com uma música para criar aquele clima de adoração. E parecia tudo muito seco, parece que Deus estava distante de mim. Aí chegou um momento que eu parei com tudo. Parei de orar em línguas, parei com tudo aquilo que eu já tinha aprendido, como eu deveria me aproximar de Deus. E eu fechei os meus olhos e falei, Deus, o que eu vim fazer aqui?
E Deus começou a me mostrar a condição do meu coração. Aquele lugar onde tinham sido colocadas várias pedras naquele rio. E o rio não podia mais fluir por conta de todas aquelas pedras que foram colocadas. E Deus falou comigo, todas essas pedras, Michele, é a maneira religiosa que você aprendeu de se aproximar da minha presença. Tudo o que você precisa, eu estou aqui com você, no seu coração. E ali Deus me mostrou que no meu coração eu era só uma criança no colo do meu pai. Só. Eu vi a visão clarinha de uma criança, uma menininha, num campo. E ela ali brincando no colo do pai, pulava no colo do pai. Por que a gente acha que é grande demais, né? As pessoas me devem muito respeito, que eu sou muito grande no reino de Deus. Nós não passamos dessas crianças, dependentes do nosso Pai. O único grande no reino de Deus é o nosso Jesus, que a si mesmo se entregou por nós. Não existe nenhum homem grande demais. Isso é tudo religião que foi criada para falar para você, mero membro de uma igreja, que você é menor do que aquele que tem um título. Não existe isso escrito aqui nessa palavra. Todos nós, com a mesma condição, a mesma, de nos aproximarmos do nosso Pai e recebermos o consolo que precisamos e recebermos a afirmação que precisamos. Quem você é? Você é minha filha. Eu tenho esse propósito para a sua vida. Todos nós com a mesma condição de ouvirmos diretamente a voz do Espírito Santo. Aqui nos nossos ouvidos espirituais. E dessa condição de ouvir, toda a nossa vida ser mudada para uma outra condição. Antes eu era assim, agora eu sou outra pessoa. Porque tenho sido transformada de glória em glória. Toda vez que eu estou na presença do meu Deus, Ele me mostra quem eu realmente sou. E como num espelho eu olho aqui não mais a minha condição humana, mas a condição de quem eu sou nele. Certamente vai vir muita resistência das situações, das pessoas, mas você vai estar firmado nesse lugar da presença do seu Deus que realmente te satisfaz. Então abre lá para finalizar em Mateus 15, 18. Mateus 15, 18, fala assim: o que sai da boca do homem vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque é do coração que procedem maus desígnios, que procedem homicídios, adultérios, prostituição, imoralidade, furtos, falsos testemunhos, mentiras, discórdias, blasfêmias, e por aí vai. São estas as coisas que contaminam o homem. São estas as coisas que contaminam o homem. Aquilo que sai do nosso coração. Na Bíblia King James fala assim: são estas as coisas que corrompem o indivíduo. Porque nós achamos, né, que está muito longe de nós. Por que eu agi dessa maneira? Por que eu caí desse jeito? Por que eu cedi à tentação? Por N coisas. E a gente fica procurando exteriormente o motivo por que praticamos tudo isso que está sendo falado aqui. Não está longe de nós. Está falando claramente aqui, Jesus nos ensinando que é do nosso próprio coração, do nosso próprio coração, é que vai proceder tudo isso que está listado aqui. A imoralidade, a mentira, a discórdia, o falso testemunho, a blasfêmia.
E fala aqui que é isso que corrompe o indivíduo. O que é corromper? É um processo de perverter-se moral ou fisicamente, de tornar-se apodrecido ou estragado. Isso é literal, que fala aqui no dicionário. Se não cuidarmos da condição do nosso coração. É exatamente essa condição que vai acontecendo. Vamos nos deixando corromper com os valores e o procedimento desse mundo. Em Provérbios diz o quê? Que é do nosso coração que procedem as fontes da nossa vida. Se o meu coração está cheio desses sentimentos aí, cheio de orgulho, cheio de feridas, será que as fontes da vida vão estar fluindo para mim? Ou as fontes da morte? Quando Adão decidiu, pecar e se afastar de Deus, por causa do procedimento dele, ele não morreu no corpo dele do dia para a noite. Foi um processo onde o coração dele entrou aquela condição, de rebeldia, de se voltar contra aquilo que Deus já tinha estabelecido como a verdade, de colocar em dúvida aquilo que Deus tinha falado, de dar ouvidos à voz do diabo, que o trouxe todo aquele engano, onde eles escolheram não permanecer. E depois de anos e anos, ele morreu no corpo dele também. Então, a condição do nosso coração é que vai ditar a longevidade ou não da sua vida aqui nessa terra. É você que vai escolher. Porque essa palavra está cheia de promessas. De nós vermos os filhos dos nossos filhos, de promessas que são estendidas para a nossa vida e que nos alcançam mediante a nossa obediência ao que o nosso Deus diz. Então precisamos voltar urgentemente para a condição dos nossos corações. Hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, você pode fazer esta oração com sinceridade. Deus, mostra a condição do meu próprio coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da vida eterna, onde não mais seja a minha condição, mas a condição do teu Espírito aqui dentro do meu coração, para que eu possa viver os meus dias que me restam aqui nessa terra, com sabedoria. Me dê sabedoria para contar os meus dias aqui nessa terra, de maneira que eu possa encontrar e alcançar um coração sábio. A palavra de Deus é tão maravilhosa, A gente aprende de um jeito. Quando o Espírito Santo vem e te ensina, é sem aquele lugar de peso e da obrigação. É um lugar de relacionamento, onde você acolhe se o meu Deus está dizendo é o melhor para mim. Sem ficar contestando com seus pensamentos, com seus direitos. Quando Deus me mostrou a condição do meu coração diante daquela situação, no dia seguinte eu fui lá me humilhar e tentar resolver aquela situação, que eu tive aquele procedimento tão vergonhoso. E eu agradeço a Deus por ter encontrado no coração daquela pessoa um lugar de aceitar o conserto que eu estava me propondo a fazer. Porque o nosso Deus é bom. Esse mundo não conhece a bondade do nosso Deus. E eles só vão conhecer a bondade do nosso Deus através de você e através de mim. Deus não vai vir novamente como Ele veio na figura humana de Jesus. Ele não vai vir novamente. Somos nós, eu e você, que precisamos viver a realidade de um evangelho. Que esse mundo está desesperado para conhecer. Tanta confusão. Tantas pessoas perturbadas na mente, porque não sabem nem quem são.
Não sei se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou um bicho, se eu sou o quê. Tanta perturbação e confusão nos dias que nós estamos vivendo. Mas existe um lugar de paz, de direção na presença do nosso Deus. Enquanto Ele nos der, né, o privilégio de nós nos reunirmos aqui, a palavra que será ministrada sempre será essa. Onde você é responsável pela sua própria vida. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Eu sou responsável pelas palavras que eu falo. Se eu falo dos outros, eu sou responsável pelas palavras que eu estou carregando. É um lugar de adultos que eu falei para vocês, não mais crianças. Porque Deus não pode contar conosco quando somos crianças. Criança não consegue resolver problema nenhum, né? Coloca os meninos do nave aqui para resolver um problema. Os menininhos de 5, 6 anos, eles vão querer brincar. Eles vão proceder como crianças. Mas já é tempo de nós despertarmos nas nossas vidas. Olha para onde o seu casamento está indo. Olha a condição do seu coração. O que você pode fazer de diferente? Não tem mais nada que eu possa fazer, Michele, naturalmente. Então é hora de reconhecer um lugar que Deus sempre te chamou para você reconhecer, que sozinho você nunca conseguiria manter o seu casamento. Mas a presença do seu Deus em você te dá uma condição além do natural. Esse ano eu fiz 18 anos de casada. E alguns anos atrás Deus me deu uma visão de um entendimento, onde o lugar lá que eu moro é um condomínio e eu moro no lugar mais alto do condomínio. Dá para ver todas as casas do condomínio. E Deus me deu uma visão como se tinha acontecido um terremoto, onde todas as casas eram destruídas e ficavam naquele lugar, naqueles escombros, assim, igual quando a gente vê na televisão. E quando chegava na minha casa, a minha casa não era destruída, ela permanecia. E várias pessoas que estavam ali dentro da casa comigo, sem ser meus filhos e meu marido, outras pessoas falavam, a sua casa também vai cair. Como se fosse mesmo torcendo, sabe? E tem várias pessoas que te cercam, que pensam exatamente isso sobre você. Mas isso não importou. Porque se o meu Deus estava comigo naquela situação, não é a boca dos homens que vai ter a palavra final sobre aquilo que o seu Deus diz a seu respeito. Se você der ouvidos à voz do seu Deus, não vai ser mais a sua força humana, que você já está cansado de tentar. Que bom que você chegou a reconhecer isso. Que você sozinho, você não vai conseguir. Não importa quanto tempo de casado você tenha. Por um tempo você vai tentar agir naturalmente. Talvez com os recursos que você aprendeu para manter o seu casamento, como o mundo faz. Mas não vai ser o suficiente. Porque em todos os nossos relacionamentos, o nosso Deus quer ser o primeiro. Quando ele pediu lá o filho, né, Isaac, para Abraão, tudo que Deus queria mostrar para nós hoje era um lugar só. Ele que tem que ser esse primeiro que se senta no trono do nosso coração. Onde o nosso maior prazer da nossa vida tem que ser a presença dele, ouvir a voz dele, estar com ele. Dele falar para você o quanto ele te ama, o quanto ele te valoriza. Quando as pessoas não dão nada por você. Onde as pessoas te julgam constantemente pela sua aparência. Achando que você é fraco demais, pequeno demais. O que importa isso? O que o seu Deus diz a respeito de você? Se você se firmar naquilo que o seu Deus diz, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Porque é você que escolhe não se separar. Não depende de ninguém. É você que escolhe não se separar do amor de Deus. Vem as situações, vem a angústia, vem dor, vem decepção, vem perplexidade, vem um monte de coisa. E você escolhe.
não se separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é que é a nossa vida. A religião nunca vai trazer esse lugar dentro dos nossos corações, mas um relacionamento sim. E é isso que nós devemos incentivar as pessoas. Não fica tentando, vai lá na minha igreja ver um culto lá comigo. Não. Mostra para a pessoa ali mesmo que você tem um relacionamento com Deus que ela também pode ter. Se um dia ela quiser vir, ótimo, que venha. Mas não fica preso a isso. Mostra para as pessoas o relacionamento com Deus que você já tem. Aí sim, seremos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Aquela luz que não pode ser escondida, que ela certamente será colocada no velador lá em cima. Não pode ser escondida, ela será vista, a glória de Deus será vista na sua vida, a luz da presença de Deus será vista na sua vida. Você certamente será diferente. E as pessoas vão querer essa diferença, porque vai ser real. As pessoas estão cansadas de falsidade, de uma vida que é só de aparência em redes sociais, no mundo tecnológico que nós vivemos, né? Essa não é a realidade da vida das pessoas. Deus quer mudar o nosso coração e nos tornar filhos que conhecem o Pai e que escolhem tudo que desagrada o meu Pai. É o que eu não quero mais na minha vida. Esse é relacionamento com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Não adianta a gente se afastar desse lugar. Um dia eu estava num lugar e a pessoa estava ali pregando a palavra de Deus. E algo em mim parecia que estava tão estranho. Eu fui para casa orar e Deus falou comigo. Tudo aquilo ali não passa de um teatro. E o tempo da igreja, desse lugar, de somente falarmos de algo que não é real, está prestes a terminar. Não sei como, se algo vai acontecer, mas se Deus falou é exatamente como vai ser. Então serve como alerta para a nossa vida. Se a realidade da minha vida não é aquilo que eu pego esse microfone e falo, se não é real para mim, não basta de um teatro, não passa de um teatro, né, de algo vazio, que não produz nada na vida das pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. Você vive o evangelho, sabe que o seu chamado, eu sou chamado para ser pastor. Nossa, que maravilha. Sabe que quando Deus te chama para cumprir algo aqui nessa terra, primeiro você exerce o seu chamado dentro da sua casa? Primeiro. Você começa a servir lá. Sua casa, sua família. Eu sou um grande profeta. Ok? Sirva lá a sua família então. Em primeiro lugar. Se você for aprovado ali, diante de Deus, você tem a condição de servir os outros. Só que hoje as pessoas se escondem atrás dos chamados, né? Infelizmente. Só que não tem como nós nos escondermos do nosso Deus. Os olhos dele estão continuamente sobre as nossas vidas. Que bobeira do homem achar que pode se esconder. Quando Deus está nos vendo o tempo inteiro e nos chamando para a presença dele, nos constrangendo com o amor dele, vem para a minha presença. Deixa que eu limpo você aqui na minha presença. Não precisa se esconder as suas fraquezas, aquilo do que você se envergonha. Vai lá para a presença do seu Pai, deixa Ele cuidar de você, te tornar uma outra pessoa, onde você não tem do que se envergonhar, que você não precisa ficar se escondendo dos outros. Ficar olhando se as pessoas estão te observando. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um lugar de realidade. Ou eu tenho ou eu não tenho. Não tem meio termo. Ou eu tenho a realidade de um Deus comigo e eu manifesto isso onde eu estou, dentro da minha casa, onde eu estou. Ou não. Ou eu tenho só palavras.
E quando surgem as situações que revelam o que tem no meu coração, aí as pessoas ao meu redor ficam abismadas de ver. Nossa, não conhecia quem era essa pessoa na realidade. Mas já estava tudo lá dentro de você. Então vamos buscar a presença do nosso Deus num lugar de realidade. Não viva a sua vida como você está vivendo. Busca o Senhor, o seu Deus, lá no seu dia a dia. Amanhã, tira um tempo para poder estar com Ele. Desliga o seu celular. Você não precisa do seu celular quando você está com o seu Deus. O celular é só uma distração. Eu lembro daquele teatro que os jovens faziam, né? Que a menina entrava para dentro do quarto, toda hora tocava a mensagem. A Nayane que fazia. Uma coisa tão simples que a gente não obedece de jeito nenhum. Ah, Michele, mas se acontecer alguma coisa com a minha família, como é que eu vou fazer? Certamente você, na mesma hora, vai ficar sabendo. De alguma maneira. Uma coisa simples, mas que eu tenho feito na minha vida e tem funcionado grandemente. Muito mesmo. Quando você está lá sozinho com o seu Deus, tudo que você precisa é o quê? Conectar o seu coração com o dele. Né? Mas você chega lá cheio de sentimentos, né? Cheio de problemas para resolver e não consegue se aquietar. Só depois que você se aquietar que você vai ouvir a voz de Deus. Vai esvaziando de você mesmo. Eu não posso, Jesus. Essa situação aqui é impossível, você está vendo? Olha o meu coração como está. Me dá a tua direção, me dá a tua vida. É o relacionamento de um filho com um pai. Outro dia eu estava aqui no nave, vieram umas visitas e eram todas pessoas evangélicas. Aí eles pediram para me orar. E eu orei como eu oro, falando com o meu pai. Sem aquelas palavras prontas que todo mundo fala. Todo mundo não. Não teve um amém na hora da oração. Aí eu fui para casa sozinha, mas eu ri daqui até chegar lá em casa. Ficou parecendo que eu era um extraterrestre ali. Adianta a gente ter todas essas orações prontas? Gente, meu Deus do céu. Deus deve olhar isso. Quando que eles foram para esse lugar tão esquisito, Deus deve falar assim. Eu acho que é isso. Entra para dentro do seu quarto sem essas palavras bonitas. Deus soberano, todo-poderoso. Entra para dentro do seu quarto e fala, sabe o quê? Ô, meu papaizinho, olha eu aqui de novo, dependente de ti. Esses dias eu estava viajando, mas eu não tirei férias de Deus não, viu? Eu estava lá pertinho dele. Desfrutando daquilo que o meu Deus me concedeu com a minha família. Tudo depende do seu coração. Tem gente que viaja com a família e no segundo dia já está puxando o cabelo do outro, se matando, né? E Deus me deu o entendimento ali desse lugar, como que é a nossa passagem dessa terra para o céu. Que eu falei aqui para vocês. Que não tem como medir no tempo aqui dessa terra. É muito mais rápido, é milésimos de segundo. Na mesma hora que você morre, fecha os seus olhos aqui. No mesmo instante, você já está na presença de Deus. Então, não adianta a gente ficar, né, lá no velório, chorando pelas pessoas que se foram. Não tem ninguém mais ali, nada ali. A oportunidade que aquela pessoa teve foi em vida. Depois que ela fechou os olhos, não tem mais oportunidade. E é assim com você também. Ah, eu podia ter vivido tanta coisa, né, na velhice, né? A gente fica pensando, nossa, podia ter feito tão diferente. Desperta hoje para os dias que te restam aqui nessa terra. Para você viver a vontade de Deus para você. Que sempre será boa, perfeita e agradável. E perfeita do ponto de vista de Deus. Se Ele fala, é perfeito. Se Ele diz, é possível. Então vamos viver nesse lugar. Feche seus olhos. Aumenta um pouquinho essa música aí, João. Adoramos, Jesus. Te adoramos.
Apresenta o seu coração para o seu Deus agora. Não sei fazer nada disso, Michele. Com a sinceridade das suas palavras. Você não está falando para mim. Fala baixinho. Pai, eu preciso da tua presença. Como eu preciso. Toda a confusão que está na minha vida. Eu preciso da tua presença. Deixa o amor de Deus inundar o seu coração. Uma presença de paz que está disponível para todos nós. Sempre o amor dele é acompanhado de uma quietude, um lugar onde nós reconhecemos que Deus não precisa da nossa própria condição. Ele só precisa do reconhecimento do nosso coração que nós precisamos dele. E ele cria toda a condição para os nossos problemas serem resolvidos, para as nossas vidas serem transformadas. O que mais nós podemos querer aqui dessa vida, Jesus? Sem a tua presença não somos nada, Senhor. Somos fracos na nossa própria condição. Nós só queremos declarar o nosso amor por ti, Jesus. Nesse lugar, quando nós nos reunimos, nós só temos palavras de gratidão. Não temos palavras que vão colocar em dúvida quem você é. Não são as situações das nossas vidas que vão falar para nós diferente daquilo que você já é. Você é o nosso Deus. Estamos guardados nos teus braços de amor. Os nossos nomes estão escritos na palma da tua mão. Somos conhecidos por ti. O Senhor conhece a deficiência do nosso coração. Conhece as nossas fragilidades. Conhece as decisões erradas que fazemos, Senhor. Mas olha a tua presença aqui, sem condenação alguma, nos constrangendo pelo teu Espírito Santo, que podemos andar em um outro lugar, dependentes de ti. Certamente não saberemos andar nesse lugar com a nossa força própria, Senhor. Mas tudo eu posso no Senhor que me fortalece a cada dia, hoje, amanhã, depois, diante daquela situação difícil que eu tenho que resolver. Eu não vou estar sozinha. A tua mão poderosa, Senhor, a tua condição em mim, Jesus, é tudo o que eu preciso. Obrigado pela tua presença. Queremos habitar na tua presença. Não queremos só visitar de vez em quando. Aquele que tem um coração puro, as mãos limpas, um coração puro, esse é o que vai habitar na tua presença, Senhor. Tudo que nos separa desse lugar, cabe a nós reconhecermos que necessitamos de mudanças. Mudanças verdadeiras, mudanças que permanecem. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Recebemos de ti uma nova condição. Dentro dos nossos lares, Senhor, não vivemos na nossa condição humana apenas e natural. Vivemos na sabedoria do céu, na sabedoria do Senhor em nós, do amor do Senhor em nós, do perdão do Senhor em nós. Não enxergamos os nossos problemas, Senhor, pensando em soluções que só o nosso braço forte pode solucionar. Mas reconhecemos, vem, Senhor Jesus, na minha incapacidade. Vem, Senhor Jesus, na minha falta de condição de amar aqueles que me ofendem, aqueles que são injustos comigo, Senhor. Nós recebemos da tua presença, nós te adoramos, Jesus. Comece a adorar o seu Deus, com palavras que estão no seu coração. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos.
Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso respirar. Sem a tua presença, não conseguimos viver, Jesus. Te adoramos, 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 Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nos rendemos diante da tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Uma igreja que conhece o Senhor através da intimidade, Jesus. Tudo que o Senhor quer para cada um de nós. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Vem com a Tua presença, envolve o nosso coração. Vem com a Tua presença, sara os nossos corações, Senhor. Vem com a Tua presença. Tão doce, tão suave. Jesus, somos livres, Senhor, de toda ofensa nos nossos corações, Senhor. Queremos ser livres, somos livres, decidimos ser livres, Senhor, para receber mais da Tua presença, mais da Tua vida em nós, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Nada somos sem a Tua presença, nada somos sem a Tua presença. Todas essas situações que se resolveram de maneira diferente que esperávamos, Senhor, nós não vamos culpar o Senhor mais, não. Vamos olhar para a condição do nosso próprio coração e entender dentro do nosso espírito, através de um lugar de relacionamento com o nosso Deus, não seremos filhos, crianças que não compreendem as situações e que culpam o Senhor pelas situações ruins que acontecem, Jesus. Teremos um entendimento dentro dos nossos corações de quem o Senhor é e que o Senhor nunca mudará por conta das nossas circunstâncias. O Senhor permanece o mesmo Deus bom e fiel. Um Deus bom e fiel. Bom em todo o tempo, fiel em todo o tempo. Nós te glorificamos, Jesus. Vamos mudar as palavras que estão nos nossos lábios. Não mais palavras reclamando, não. Mas palavras de reconhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa sabedoria. O Senhor é a nossa força diante das situações inesperadas. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a luz que brilha diante das situações que enfrentamos, Senhor. O Senhor é que nos dá a direção. O Senhor é o nosso Deus, que nos toma no seu colo e que cuida de nós como filhos amados. Esse lugar é que nós queremos habitar, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Sempre digno, o Senhor será. Da nossa adoração, Senhor, do nosso reconhecimento, do nosso coração. Todos nós somos chamados para reconhecer o nosso Deus como digno de ser adorado. Santo é o teu nome, Jesus. Deus exaltado, grandioso, Jesus, poderoso. Não há nada nem ninguém que possa resistir o braço forte do Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Jesus? O Senhor é o nosso Deus forte, o nosso Deus todo-poderoso. Todo-poderoso, te glorificamos, Jesus, neste lugar. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso Deus. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Receba no seu coração esse lugar. Fala com os seus lábios. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele por uma condição de paz, onde você pode habitar. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, diante de toda turbulência, não importa a situação que você vai enfrentar quando você chegar na sua casa, você vai entrar numa nova condição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua força está na presença do seu Deus. A solução dos seus problemas está na presença do seu Deus. Você não estará só, você nunca estará sozinha ou sozinho para resolver as situações da sua vida. A presença do seu Deus está aí com você. Reconheça o Senhor nos caminhos da sua vida, para que Ele possa endireitar as veredas da sua vida conforme o plano perfeito que Ele já escreveu antes da fundação do mundo. Quando você era ainda uma criatura informe no ventre da sua mãe, Ele já conhecia todos os seus dias aqui nesta terra. Dias para você manifestar a glória dEle. Dias para você manifestar o Evangelho de Jesus Cristo, que é paz, que é alegria, que é gratidão, que é bondade. Nós te glorificamos, Senhor, por Tua palavra, que é força para a nossa vida. Senhor, nós vamos permanecer, porque decidimos permanecer. E o Senhor é a nossa força. O Senhor se tornou a nossa salvação. O Senhor é a nossa vida, o nosso bem mais precioso, Jesus. Recebe a nossa adoração aqui neste lugar, Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de entrarmos com ousadia na Tua presença, através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Nós te glorificamos, Jesus. Somos aceitos na Tua presença por causa do amado Jesus. Não vamos nos afastar desta presença. Queremos ser aceitos por Ti. Queremos que o Senhor encontre em nós um lugar do Teu prazer, Jesus. Encontre nos nossos corações, Senhor. Não corações presos à condição desse mundo, mas um coração que depende de Ti. Nós te adoramos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nós te glorificamos, Jesus. Recebemos da Tua presença, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, agradeça a Ele. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça salvadora, que nos alcançou e nos alcança todos os dias da nossa vida. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos.